Vamos falar então sobre a síndrome metabólica, que teve origem lá na década de 80 por um pesquisador que é chamado Riven, e ele percebeu que a obesidade estava muito relacionada a uma péssima sensibilidade à insulina, à hipertensão, a alterações no colesterol, tudo coisas que você já viu aqui no canal, caso você fosse inscrito. Então já desce aí, se inscreve e também clica no gostei. E faz agora, porque no final do vídeo você vai esquecer. Bom, e aí tudo isso foi percebido que tem uma relação cardiovascular ruim. E aí foi dado o nome de síndrome metabólica. E a síndrome metabólica mata 2 vezes mais do que em condições normais. Porém, o centro aqui das nossas atenções é a resistência da insulina causada, pela falta de exercício e pela obesidade. A insulina é um hormônio que ajuda a tirar a glicose do sangue e colocar em estoque. É um hormônio do bem, porque imagina, para eu jogar energia para dentro do meu músculo, eu preciso da ação da insulina. Lógico que quando eu tenho muita glicose por culpa minha, que ingeri demais, a minha insulina dispara muito, o meu músculo já está cheio e aí vai virar gordura. Então a insulina não é um hormônio ruim. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas correm, isso daqui dispara a insulina, eu quero deixar a insulina dormindo, eu não quero ativar a insulina. Se você pegar um paciente, por exemplo, que é diabético, ele tem uma perda de peso gigante, quando ele não está controlado, lógico. Porque ele não consegue absorver as coisas, Digo, ele até absorve, seria uma estocagem, ele não faz, porque ele não tem insulina. E, logicamente, essa glicose que vai ficar na corrente sanguínea vai ferrar ele pra caramba. Então, reforço, a síndrome metabólica é um conjunto de doenças que tem como centralidade a resistência à insulina. Ou seja, esse problema dela vai causando outros problemas. Por exemplo, a insulina não funciona, eu tenho muita glicose na corrente sanguínea, não consigo absorver. Então eu tenho uma perca de peso, tenho uma perca de massa muscular. Ruim. Por eu ter esse excesso, por exemplo, os rins vão recebendo um excesso de glicose. E você vai glicosando algumas coisas nos rins que levam à falência renal. Ou seja, a diabetes causou uma falência renal, que provavelmente vai ceifar a vida do portador. Quais são algumas dessas características da síndrome metabólica? Bom, não é tão legal, mas eu vou citar aqui. Nível de cintura abdominal, tá? Em mulheres 88 e em homens 102 centímetros. Mais do que isso, a gente entende que é ruim. Lógico, se você tem um abdômen gigantesco, forte, que compõe essa medida, é muito diferente de uma pessoa que é simplesmente gordinha. Se você é mais alto, mais baixo. Então, assim, não vai muito por essa medida. Mas é seguro dizer que se você tá gordo, por exemplo, você provavelmente tem alguma coisa ali da síndrome metabólica, ou pode vir a ter. Pressão arterial, um pouquinho mais alta que o normal, às vezes até considerada normal por alguns médicos, 130 por 85, o normal é 12,8, às vezes olha ali 13,8, 13,9, não, tudo bem, vai. Porém, já é um indício de você ficar de olho. Com certeza uma glicemia alterada, valores acima de 110 em jejum. Triglicérides acima de 150. Acho que é importante falar que a gente está falando aqui de miligrama por decilitro, tá? Nessas duas últimas medidas. E também um colesterol ruim, por exemplo, um HDL abaixo de 40 no homem, ou um HDL abaixo de 50 na mulher. E aqui calma, tá, gente? Porque tem que ter uma proporção entre HDL e LDL. Eu já expliquei isso aqui no canal, lembra de procurar no Twin Mais Tema se tiver qualquer dúvida. Leandro, eu tenho a síndrome metabólica. Qual é a solução? Bom, muitas vezes é reversível. Quase todos os sintomas, quase todas isso que a gente falou aqui. Com o quê? Atividade física, mais ou menos aí 4 a 5 horas semanais, pelo menos, e uma dieta hipocalórica, saudável. Você vai comer alimentos limpos, saudáveis e vai ficar com uma caloria por volta de 300 a 500 calorias abaixo do que o que você gasta no total diária. Eu tenho um curso, que ensina como montar uma dieta do zero, você mesmo pode aprender. Dá uma olhadinha, o link está na descrição. E logicamente, se você tiver disponibilidade de passar com um médico, seria extremamente bem-vindo, porque talvez alguma dessas coisas, com alguma medicação, pode melhorar. Por exemplo, minha sensibilidade à insulina é ruim. O processo de emagrecimento é mais trabalhoso, o processo de ganho de massa muscular é mais trabalhoso. Se você usa, por exemplo, uma metformina, poxa, isso pode ajudar. Mas não vai sair tomando metformina porque é barato e vende sem receita. Várias pessoas não têm necessidade, até porque, olha só que legal, vale a pena citar isso que é fantástico, Educação física e nutrição acima de tudo. Não de tudo, mas enfim, desse caso sim. Observaram várias drogas para melhora da sensibilidade à insulina, várias drogas. E observaram o efeito do exercício com uma dieta hipocalórica, que foi exatamente o que eu falei aqui. Comer menos do que gasta e se movimentar. Adivinha o que deu mais resultado? Nada deu mais resultado que dieta e treino. Nem droga, nem medicações. Galera, isso é bizarro. Porque imagina alguma coisa que a dieta e o treino vai responder muito melhor do que a droga, sem efeitos colaterais.
Isso é muito bizarro. Por exemplo, você pensar numa testosterona, a dieta treino melhora a testosterona? Melhora. Mas uma injeção de testo é imbatível, né? Lógico que aí você vai ter efeitos colaterais. Ah, um ansiolítico, por exemplo, uma atividade física pode ser vista como uma atividade ansiolítica? Com certeza. Abaixa a ansiedade? Abaixa. Porém, um remédio, nossa, baixa muito, só que tem efeito colateral. Agora, no caso da glicose, não. Ou seja, essa síndrome metabólica, você consegue sair dela com dieta e com treino normalmente, e mais nada. Porém, se você puder passar num médico, é sempre bem-vindo. Eu vou deixar agora a indicação desse vídeo aqui, que a gente fala sobre algumas coisas para melhorar a sensibilidade à insulina. Fora isso que eu falei, vamos esmiuçar um pouco mais, na verdade. Dá uma olhadinha nesse vídeo.